Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora então, olá a todos, muito bom dia. Sejam muito bem-vindos à edição número 63 do Futebol de Verdade para a temporada de 2023-2024. Hoje é quinta-feira, dia 2 de novembro de 2023. Ontem não houve Futebol de Verdade versão normal, porque foi feriado e o meu compromisso convosco já sabem qual é. Há Futebol de Verdade todos os dias, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia e meia. Desde que não seja feriado. Se for feriado, haverá na mesma Futebol de Verdade, desde que haja Futebol da Véspera para analisar através das edições do Futebol de Verdade Flash. Ora, eu decidi não fazer edições do Futebol de Verdade Flash na fase de grupos da Taça da Liga, razão pela qual não houve Futebol de Verdade Flash desse Aroca 0, Benfica 2, e haveria muita coisa para analisar, até em função do facto do Benfica ter aparecido a jogar com três centrais, num 3-4-3 que foi inédito com Roger Schmidt, e depois também não houve Futebol de Verdade Flash ontem do Sporting Clube Braga 1, Casa Pia 1. Da mesma forma, não haverá Futebol de Verdade Flash hoje, ao final do dia, relativo ao Sporting Farense. Portanto, não houve Futebols de Verdade Flash esta semana, a razão pela qual também não houve edição do Futebol de Verdade ontem. Mas estou de volta já hoje e deixem-me só deixar aqui um pequeno parênteses, porque acontece sempre. No início do Futebol de Verdade, houve alguns de vocês que se queixaram através da caixa de comentários, e é perfeitamente legítimo que o façam. Aliás, até respondi por lá também a um desses comentários, de que o Futebol de Verdade tinha um período demasiado alargado de promoção do meu Substack. E isso eu vou tentar reduzir, e hoje vai ser mais curto seguramente, apenas porque no outro dia, na última terça-feira, tinha estado aqui a anunciar que em novembro temos o início de uma iniciativa, de um giveaway, que são 5 subscrições premium oferecidas sem custos para vocês, para aqueles que mais se esforçarem todos os meses nas partilhas e na divulgação do meu Substack, em tadeia.substack.com. Está em curso essa iniciativa. No final deste mês de novembro vou anunciar aqui quem são os 5 premiados, os 5 que vão receber um mês de premium completamente à borla no meu Substack. E, portanto, como foi o início de iniciativa, na última terça-feira, este espaço foi um bocadinho mais alargado. De qualquer forma, há uma coisa que, deixem-me que vos diga, que continua a ser verdadeira. O Futebol de Verdade é um espaço gratuito, que eu não tinha necessidade nenhuma de fazer, não tenho necessidade nenhuma de estar a fazê-lo, e que eu só consigo incluir no meu orçamento de horário, de horas dispendidas, e cada edição do Futebol de Verdade são umas horas de trabalho, no meu somatório de horas de trabalho ao longo da semana, e que só consigo incluir no meu orçamento enquanto custos de marketing. O Futebol de Verdade vai continuar a ser um espaço gratuito e, para o justificar, eu vou sempre ter que ter pelo menos a esperança ou a noção de que, através do Futebol de Verdade, estou a levar gente para onde, de facto, eu posso cobrar pelo meu trabalho, que é no meu Substack, em tadeia.substack.com. Se ainda não são subscritores, pois fica aqui o link para passarem a ser, para fazerem a subscrição, nem que seja a gratuita, e depois então aí têm várias modalidades. Podem fazer uma subscrição premium que vos custa 5€ por mês ou 50€ por ano, se quiserem aproveitar os 2 meses gratuitos que são oferecidos na promoção para quem se compromete durante um ano com o meu, no apoio ao meu jornalismo fora dos grandes grupos de média, ou então podem fazer nem que seja a subscrição gratuita e apostarem na promoção, nas partilhas, nos likes, nos comentários, para poderem, de certa forma, ganhar então a tal subscrição premium completamente de borla no final deste mês, e a partir daí ficarem a ter uma noção mais informada sobre se vale a pena ou não avançar para a subscrição premium do meu Substack. Bom, vamos lá. Hoje, aqui no Futebol de Verdade, vamos ter Q&A. Vou responder a 2 perguntas vossas. Uma que foi deixada aqui mesmo na caixa de comentários do Futebol de Verdade de anteontem, porque ontem não houve, e outra que ficou na chatroom, perguntas do Discord, no meu servidor de Discord, ao qual acedem, lá está, os subscritores premium do meu Substack, em tadeia.substack.com. Mas vamos avançar com o Q&A.
Futebol de Verdade com António Tadeia. Ora, então cá estou eu para vos responder às vossas perguntas. Antes de mostrar a primeira, que é a pergunta que ficou na caixa de comentários do meu canal de YouTube, da última edição do Futebol de Verdade, deixem-me só recordar-vos que amanhã é sexta-feira e, portanto, é dia de live. Amanhã, 12h30, vou estar aqui mesmo, no meu canal de YouTube, em direto, ao 12h30. Esta edição do Futebol de Verdade de hoje, tal como as outras, é gravada, mas a de amanhã vai ser em direto, feita em direto, com interação com o live chat. Portanto, amanhã vou estar aqui, vou ler os vossos comentários durante a emissão, vou responder aos vossos comentários e a perguntas que me queiram deixar no live chat durante a emissão e, portanto, vale a pena inscreverem-se no canal. E aqui está o link para o fazerem e também ativarem as notificações para que o YouTube vos recorde quando estiver a ir para o ar a edição em direto, a live de sexta-feira do Futebol de Verdade. É só clicar em cima do sino, depois de clicarem em cima do inscreve-te aqui. E já agora, já que aí estão, deixem-me um like no programa de hoje, porque o like não custa dinheiro. É absolutamente gratuito. É só chegar lá e mostrar um bocadinho de boa vontade para o programa subir um bocadinho nos algoritmos do YouTube e passar a ser mostrado a mais gente. E quem sabe, um dia, com muitas visualizações, eu deixarei de ter que vir para aqui promover o Substack e o Futebol de Verdade passará a pagar-se a si próprio através da receita da publicidade do YouTube. Estamos muito longe de lá chegar ainda, no entanto, neste momento. Bom, perguntas para hoje. Cá está já à vossa frente a primeira. Que é a pergunta que veio precisamente da caixa de comentários da última edição do Futebol de Verdade. Foi colocada, e ele depois assinou, pelo Rui Câmara Pina, e eu já percebi, Rui, uma coisa que já lhe vou explicar a seguir. Mas, então o Rui, que é o user JN3YD7TS3E, vejam só, parece um robô de um programa de ficção científica, deixa a seguinte questão. Em janeiro, fevereiro, o Sporting vai ficar sem 3 titulares. Para o lugar de Diomande, terá o Sant-Just, se este se mantiver sem lesões. Mas para os lugares de Morita e Jani Catamo, não tem alternativas no plantel. Vê jogadores que possam sê-lo entre as equipas portuguesas da Liga Principal? Obrigado. Muito bem, Rui. Muito obrigado eu pela sua questão. Vou dizer-lhe primeiro aquilo que percebi. O Rui, perdoar-me-á a inconfidência, é um dos subscritores premium do meu Substack. E aqui há dias mandou-me um mail a dizer que não estava a conseguir aceder aos conteúdos premium. Eu já percebi porquê. É que só consegue entrar, Rui, nos seus conteúdos premium se tiver a sua Google ID perfeitamente calibrada, porque o computador tem que saber que você é aquela pessoa que fez a subscrição premium e aparentemente não tem porque, lá está, a sua Google ID aqui no YouTube é userjn3yd7ts3e. Portanto, tem que trabalhar aí um bocadinho melhor isso, que é para... Espero que tenha conseguido resolver tudo de acordo com as instruções que lhe dei na altura, mas estas coisas têm que ser para seu benefício, têm que ser todas elas enquadradas umas nas outras, e isto às vezes não é fácil para a malta já da nossa idade, mas temos que nos manter em dia com as tendências e com a necessidade de ter uma Google ID. Eu tenho duas, olha, veja só, e às vezes já é um bocado confuso também ter que estar a passar de uma para a outra. Bom, para responder à sua pergunta, Rui, primeiro que tudo, para falar do Sporting. Sim, o Sporting vai ficar em janeiro, fevereiro, sem 3 jogadores que têm algum peso no equilíbrio global da equipa do Ruben Amorim. O Diomande é titularíssimo como central direito. Parece ser, neste momento, a primeira opção de Ruben Amorim para central do meio quando não tem Coates. Portanto, é um jogador fundamental na linha de trás da equipa do Sporting. O Morita é titularíssimo a meio campo, forma com o Yulman a dupla de médios da equipa leonina e, portanto, não há muitas alternativas. Essugo está claramente num patamar abaixo e Daniel Bragança é a única alternativa que aparece, além do eventual recuo de Pedro Gonçalves para o meio campo. E o Jani Catamo, não sendo titularíssimo, tem jogado em todos os jogos, ora como titular, ora saído do banco, sendo que aparece para o lado direito, sendo ele esquerdino, um pouco como um elemento único na estrutura do Sporting. Porquê?
porque é, neste momento, o único ala de pé trocado que o Sporting está a usar. O Sporting tem, neste momento, a lutar por 2 lugares, 5 alas no seu plantel. Fresneda, destro, à direita. Esgaio, destro, à direita. Nuno Santos, esquerdino, à esquerda. E Mateus Reis, esquerdino, à esquerda, sendo que depois tem também o Géni Catamo, que aparece como esquerdino à direita. E isto traz ali algumas nuances, algumas coisas que ele faz de maneira diferente quando é ele a jogar, a partir precisamente do corredor direito, por estar a jogar como ala de pé trocado. Portanto, é um elemento único e difícil de substituir no plantel do Sporting, ou nas escolhas do Ruben Amorim. Depois, uma coisa em que ele já não é tão único assim é o facto de ser um ala que faz a posição que encosta na frente. Isto é, quando está o Géni Catamo a jogar à direita, o Sporting defende com o Géni Catamo à frente, juntamente com os outros 3 avançados, encostando o Diomande à linha do lado direito, passando a defender, pelo menos em início de processo defensivo, porque depois no final a organização defensiva, a equipa já está no seu habitual 5-2-3, mas no início, quando o adversário está a sair, o Sporting começa a defender em 4-2-4. Mas também faz a mesma coisa com o Nuno Santos do outro lado. E por isso mesmo é muito raro termos ao mesmo tempo o Géni Catamo e o Nuno Santos na equipa. Ou pelo menos a jogar como alas. Até pode acontecer estarem os dois na equipa, mas um como ala e outro como atacante. Porque, portanto, ambos podem fazer as duas posições. Porque quando está o Nuno Santos, geralmente está o Jogaio do outro lado e é o Nuno Santos quem encosta à frente em início de processo defensivo para que o Sporting possa defender em 4-2-4 e é o Gonçalo Inácio ou o Mateus Reis, conforme quem estiver a jogar como central esquerdo, que encosta à linha para jogar como lateral esquerdo em início de processo defensivo. Portanto, aquilo que estamos a ver aqui é que o Sporting vai ter ali um período complicado. Porquê? Porque Géni Catamo vai estar a jogar a Taça da África das Nações, a CAN, pela seleção de Moçambique. A Taça da África das Nações decorrerá entre o dia 5 e o dia 28 de janeiro. O Diomande também vai estar a jogar a Taça da África das Nações, mas pela seleção da Costa do Marfim, também entre o dia 5 e o dia 28 de janeiro. E o Morita vai estar a jogar a Taça da Ásia, a Taça da Confederação Asiática de Futebol, entre o dia 12 de janeiro e o dia 10 de fevereiro no Catar. A Taça da África das Nações decorrerá na Costa do Marfim, a Taça da Ásia decorrerá no Catar. Mas o que é que está aqui prefigurado? Que estes jogadores não poderão, em princípio, dar o seu contributo de certeza absoluta nas jornadas 16, 17 e 18 da Liga Portuguesa. A 16 é no dia 7 de janeiro, a 17 no dia 14 de janeiro, a 18 no dia 21 de janeiro. Não estarão também, seguramente, na Final Four da Taça da Liga, se o Sporting lá chegar. A Final Four da Taça da Liga decorrerá as meias finais nos dias 23 e 24 de janeiro e a final no dia 27 de janeiro. Sendo que a fase de grupos da CAN acaba a 24 de janeiro e a fase de grupos da Taça da Ásia acaba a 25 de janeiro. Portanto, isto faz com que eles não estejam de certeza nestas jornadas e depois, dependendo daquilo que for o comportamento das suas seleções, poderão não estar também na jornada 19, que será no dia 28 de janeiro. Aliás, isto muito provavelmente não estarão. Os africanos já poderão estar, eventualmente, na jornada 20, no dia 4 de fevereiro. Para os asiáticos é mais complicado. E na jornada 21 a 11 de fevereiro também é mais complicado para os asiáticos, porque a Taça da Ásia só acaba no dia 10 de fevereiro. Portanto, é um mês completo que vão estar fora, ou que vai estar fora, o Morita. Agora, ainda falando-lhe exclusivamente do Sporting, Rui, porque a sua pergunta teve a ver com o Sporting. Não estou a ver, muito francamente, o Sporting a recorrer ao mercado, e muito menos ao mercado interno, em janeiro, para poder vir a superar as ausências de peso, que serão as ausências do Diomande, do Géni Catamo e do Morita. Estou a ver muito mais facilmente o Sporting a olhar para dentro, para a sua equipa B, para a sua equipa B, exatamente, eventualmente para o mercado, mas para o mercado no exterior, mas muito francamente não vejo o Sporting a recorrer ao mercado interno, tal como já identificou o Rui. Se o Santos Justo estiver em boas condições, será naturalmente uma possibilidade para entrar no 11 em vez do Diomande, sendo que ainda há, se não for emprestado em janeiro,
o Eduardo Quaresma, sendo que ainda haverá eventualmente o João Muniz como central esquerdino, mas neste caso estamos a falar de centrais destros para jogar à direita, que é a posição que tem estado a ser ocupada pelo Diomande. Mais complicado fica de resolver a questão Morita e fica de resolver a questão, sobretudo a questão Morita. Mesmo a questão Jenny Katama, eu creio que poderá ser eventualmente resolvida, porque, enfim, não é que Fresneda seja um jogador de desequilíbrios, é mais um jogador de equilíbrios do que um jogador de desequilíbrios, mas lá está, há um jogador a mais naquela rotação dos alas do Sporting, há 5 a entrarem nessa rotação neste momento. Poderá eventualmente o Sporting fazer voltar a apostar no Afonso Moreira, que no início da temporada fez aquela posição. Também o Ruben Amorim deixou uma frase meio enigmática na última conferência de imprensa, quando lhe perguntaram por isso, dizendo que não vai dizer quem é o jogador que em que ele está a pensar para fazer isso, porque senão vai um bocadinho chamar e ainda é cedo, eu ainda tenho que trabalhar muito. Houve logo quem dissesse, eventualmente, falando em Giovanni Kenda, um esquerdino que joga como extremo na equipa até de sub-23, nem é na equipa B. Há também o Marco Couto, o miúdo que veio do Passos de Ferreira e que tem feito golos pela equipa B, que tem 17 anos apenas. O Giovanni Kenda, creio que também terá 17 anos. Portanto, são dois jogadores que poderão eventualmente estar na calha. Agora, mesmo complicada vai ser a questão Morita. Mas aí, atenção, o Sporting já estava curto na zona do meio-campo antes de Morita ir para a Taça da África. Portanto, isto é apenas a constatação de uma realidade. E mais curto estava no ano passado, porque se formos a ver, o Sporting do ano passado para este ano perdeu o Garta e fez entrar o Hjulmand. Bragança no ano passado não havia, porque esteve lesionado a época toda e este ano já lá está. Portanto, para a saída de Ugarte, o Sporting acrescentou 2 jogadores. E por isso está. O ano passado só teria Ugarte e Morita e depois tinha que inventar muito. Este ano tem, apesar de tudo, Hjulmand, Morita, Bragança e Essu, que não estará a crescer conforme os responsáveis pensariam. Mas aquilo que é importante também ter em conta é que, primeiro, lá está, o Sporting já estava curto e, portanto, eu creio que, e já houve notícias a esse respeito, relativamente à possibilidade do Sporting vir a reforçar-se para a zona do meio-campo, se ainda tiver muitos objetivos por alturas do mercado de janeiro. É possível que venha a acontecer, porque a equipa está, de facto, curta naquela zona do campo. Não me parece que haja, neste momento, na equipa B, elementos em condições de poderem vir a ocupar aquela posição. Acho que faria bem, por exemplo, ao Dário Essug jogar pela equipa B, porque ele claramente está pouco jogado, está pouco rodado, precisa de jogar, nem que seja na equipa B, e aqui fará sentido o Sporting pensar, que chatice a equipa B estar na Liga 3 e não estar na Liga 2, onde o nível de exigência seria superior, mas lá está, para isso vai ser preciso apostar naquela equipa para a fazer regressar à Liga 2, e o Sporting ainda assim teve uma ajuda importante, que foi a possibilidade de, depois de extinguir a equipa B, poder regressar na Liga 3, mas olhando para a questão via Sporting, mas depois também há outra coisa que é: o Sporting está longe de ser a única equipa da Liga Portuguesa que vai ficar descalça neste período. Olha, o Benfica, por acaso, não tem jogadores nem na Liga das Nações, nem na Taça da África, nem na Taça das Nações Africanas. Nem na Taça da Ásia, nem na Taça das Nações Africanas. Assim é que é. Mas o Porto vai perder Zaidu, que vai estar na CAN pela Nigéria, e vai perder Taremi, que vai estar na Taça da Ásia pelo Irão. E a questão Taremi é particularmente importante, porque, se bem se lembram, Taremi esteve para sair no início da época, porque este é o último ano que ele tem de contrato com o Futebol Clube Porto, e era a última oportunidade que o Porto tinha de, eventualmente, vir a rentabilizar um bocadinho a sua saída. O Porto, creio eu, que abriu demasiado a boca relativamente a um jogador que já tem 30 anos, que está no último ano de contrato e não houve acordo com o Inter, que parecia ser... com o Milan. Era uma das equipas italianas. Agora já nem me lembro de quem é que falava. Neste momento fala-se do Inter. Mas o Inter está... E, enfim, já não será o mesmo negócio, porque em vez de ter um ano de contrato, o Porto agora só tem 6 meses, porque no verão pode perder o jogador a custo zero. Mas... a questão é que quem é o clube que vai apostar num jogador que vai ficar fora à partida, se o contratarem no mês de janeiro, vai ficar fora todo o mês de janeiro e os primeiros 10 dias de fevereiro. E depois não é só o ficarem fora.
é também o facto de os jogadores virem ao fim de um mês em que estiveram nos seus costumes, na sua seleção, e são diferenças muito acentuadas. E eu, por acaso, uma das primeiras reportagens que assinei aqui no meu Substack foi uma reportagem precisamente sobre isso, sobre os efeitos que têm nos jogadores que vão jogar pelas suas seleções para a África, para a América do Sul, para a América do Norte e Central, para a Ásia. Quais são os efeitos que têm nos jogadores essa mudança de costumes e ainda mais se for durante um período prolongado. Chama-se Mundo de Aventuras. E deixo-vos aqui o link também para poderem ler essa reportagem, que me parece que era interessante de ler. É que os jogadores voltam ao fim de um mês completamente fora da realidade dos seus clubes. E isto pode ser também penalizá-los em termos de rendimento depois, a seguir a esse mês, durante mais 2, 3, 4 semanas, até que eles reentrem. E ao fim de mais 4 semanas estamos em março. É complicado gerir isto a partir dos clubes europeus. Continuando. Niakate do Sporting Clube Braga vai jogar a CAN pelo Mali. O Simone Banza do Sporting Clube Braga vai jogar a CAN pela República Democrática do Congo. E a sorte do Braga foi que a Líbia do Al-Musrati não se qualificou e não vai estar na fase final da CAN. O Varela do Vitória Sport Clube vai jogar a CAN por Cabo Verde. Vamos ver se não vai também o Telmo Araújo. E pronto, e mais uma vez, a sorte do Vitória pode ser que o Nelson da Luz, tal como o Bruno Gaspar, tenha estado fora das contas da seleção de Angola, porque senão eram mais jogadores que perdia também neste período. No Boa Vista, vão embora o Shidozi e o Bruno Onemaeshi, que vão jogar com certeza a CAN pela seleção da Nigéria. E mais uma vez, a sorte do Boa Vista é que o Makuta não vai estar porque a seleção do Congo não se apurou. Não confundir aqui o Congo o Congo Brazzaville com a República Democrática do Congo, o antigo Congo belga, o Zaire. São países diferentes, são seleções diferentes. Continuando por aí abaixo, temos então o Moreirense. E o Moreirense, por acaso, tem uma série de jogadores que poderiam estar na CAN e vamos a ver se vão estar ou não. O Ponk não tem estado na seleção de Cabo Verde ultimamente. O Ofori nunca foi selecionado para a equipa do Ghana. O Sila já não está na equipa do Senegal há muito tempo. Mas ainda haverá, com certeza, Cody Sang a jogar a CAN pela seleção da África do Sul. E podíamos continuar aqui para a frente e para a frente e para a frente. Muita gente que vai estar fora. E o que é que isto nos leva a pensar? Que, de facto, e há sempre uma tendência muito grande para nós vermos isso numa perspectiva eurocêntrica, que é, mas por que raio é que os africanos fazem a CAN em janeiro, fevereiro? Mas por que raio é que os asiáticos fazem a Taça da África em janeiro, fevereiro? E a questão é, fazem porque sempre fizeram. Porque estas competições foram criadas numa altura em que não havia a facilidade de intercâmbio, em que o mercado, não havia esta globalização, em que o mercado não levava aos jogadores, em que não havia muitos jogadores que fossem jogar a CAN. Então no futebol português havia pouquíssimos. No futebol francês já havia alguns, mas ainda assim não eram muitos. No futebol alemão havia alguns, mas não eram muitos. Em Inglaterra não havia quase ninguém. Agora, neste momento, a pressão começa a ser grande para que haja uma coisa que eu acho que é fundamental em termos de reação, que é a harmonização mundial dos calendários. E em que toda a gente, se calhar, vai ter que fazer cedências. Nós não podemos olhar para isto só do nosso ponto de vista. E o nosso ponto de vista manda dizer, não, eles pegam na CAN e fazem favor, jogam em junho e julho, que é quando se jogam as fases finais das competições. E eles dizem assim, mas em junho e julho está muito calor em África. Não dá. Enfim, poderia dar, eventualmente, se só se jogasse no hemisfério sul. Mas depois como é que se fazia com os países do hemisfério norte? Como é que se fazia se quisesse fazer uma CAN na Costa do Marfim, uma CAN no Magreb, uma CAN no Egito? Não dá, está muito calor. E não podemos estar a limitar um continente a jogar só em metade desse continente. Como é que se faz? Enfim, na Ásia é um bocado mais fácil, mas ainda assim seria complicado para a maior parte dos países asiáticos jogar nesse período de junho, julho, porque a Ásia não tem, enfim, na Oceania há hemisfério sul, mas na maior parte do tempo não dá para jogar nessas alturas. Portanto, eu acho que é fundamental haver uma harmonização mundial de calendários, mas acho também que vai ser muito complicado que isso venha a acontecer nos próximos tempos, e num destes próximos dias vou escrever sobre isso e sobre a guerra que há neste momento entre a FIFA e a
UEFA, para outra questão que é também fundamental nos tempos mais próximos, que é a questão da distribuição dos dinheiros das televisões. Porquê? Porque ainda agora tivemos a atribuição como candidata única, porque a FIFA fez tudo para que não houvesse mais, do Mundial de 2034 à Arábia Saudita, que provavelmente vai ser mais um campeonato do mundo a ser jogado no inverno, não estou a ver, tal como foi o do Qatar. Isso vai criar outra vez a confusão total em termos de calendários no futebol mundial, mas o Mundial neste momento já é a única coisa que a FIFA, e com a criação do Mundial de Clubes, a FIFA vai começar, e o Mundial de Clubes, enfim, a criação, não, com a sua ampliação para mais clubes, para 32 clubes, a FIFA vai começar a ter ali um outro produto para vender e para poder vir a rentabilizar, mas neste momento quem ganha mais dinheiro com as televisões, não haja dúvidas, e ainda no outro dia também falei aqui sobre isso, é a UEFA através da Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões manda naquilo que são as receitas da televisão do futebol mundial neste momento. Mas, por isso mesmo, é muito complicado à FIFA chegar à UEFA e dizer assim, epá, vamos lá aqui agora falar disto e vamos lá aqui harmonizar calendários. E a UEFA diz, está bem, eles que joguem quando a gente quer, a gente é que tem o dinheiro, a gente é que mexe o dinheiro, portanto, os outros que joguem quando a gente acha que podem jogar. E os outros, naturalmente, também não estão para isso, porque, enfim, é normal que não estejam. E esta visão que nós temos, nós, porque estamos aqui na Europa, sobretudo eurocêntrica destas coisas, é uma visão que não tem que ser sempre a mais correta e temos que ter a noção disso, que os sul-americanos têm os seus interesses e as suas tradições e as suas competições, que os norte- e centro-americanos também, os africanos também, os asiáticos também, e apesar de os melhores jogadores desses países estarem a jogar na Europa, porque é na Europa que há mais dinheiro e há mais dinheiro das televisões para ser distribuído, não quer dizer que eles depois tenham que se sujeitar àquilo que nós daqui, do nosso trono do dinheiro, mandamos fazer e mandamos ditar. Bom, isto levar-nos-ia para um programa só sobre este tema, e já estou a falar sobre ele há imenso tempo, portanto temos que seguir em frente com o programa. Excelente pergunta, Rui, muito obrigado por tê-la deixado aqui. É um tema que é muito importante e é um tema do qual dependerá muito daquilo que vai ser o futuro do futebol. E com isto, passamos para a segunda pergunta de hoje, que é uma pergunta que me foi deixada no meu servidor de Discord, na chatroom Perguntas do Discord, pelo Filipe Oliveira. E já está aí à vossa frente a pergunta. E a pergunta é a seguinte. Olá, António. Já algumas vezes temos falado no futebol de verdade das debilidades do meio-campo do Benfica, que a dupla Cockchu-Neves é curta defensivamente, Florentino Neves é curta a nível atacante. Não deveria ou poderia Roger Schmidt abdicar do 4-2-3-1 por um sistema que englobasse mais um médio, subindo Cockchu ou recuando João Mário? O que pretendia Roger Schmidt ao jogar com os três centrais no jogo de ontem? Neste caso já foi anteontem, porque a pergunta foi deixada ontem. Um abraço para si, Filipe, também. Eu escrevi um bocadinho sobre os três centrais do Benfica e a encruzilhada em que se encontra Roger Schmidt depois desse momento de improviso, que foi o 3-4-3 no jogo de Aroca. Fica aqui o link para o último passo de hoje. Há muito mais temas lá a serem abordados. Até falei um bocadinho sobre a situação do Médio Oriente neste momento e as proibições que estão a ser feitas às bandeiras palestinianas no futebol europeu e também as limitações que estão a ser colocadas à exibição da Estrela de David por adeptos de raiz judaica enfim, está lá tudo. Agora, quem não quiser ler, também posso falar aqui um bocadinho sobre o tema e sobre aquilo que é neste momento a encruzilhada de Roger Schmidt. O que é que vai fazer Schmidt? Vai manter os três centrais? Eu acho duvidoso, muito francamente, porque lá está, o plantel não foi construído para aquela base. E fica difícil, e ainda hoje o escrevi, se uma das razões que levou à deambulação do Orsnes pelo campo foi que deixou de haver vaga para ele na frente e o Schmidt quer mantê-lo no 11. Ora, se a partir do momento em que se reduz o número de vagas à frente da linha defensiva de 6 para 5, então mais difícil fica. E isso obriga à adaptação de Orsnes a uma posição para a qual eu acho que ele ainda é menos talhado, que é a de ala num sistema de três centrais. Se eu consigo perceber que ele possa jogar, eventualmente, como lateral num sistema de 4, sobretudo à direita, à esquerda acho mais difícil, mas à direita, enfim, desenrasca, como ala, acho muito mais complicado. E se formos a ver, o Benfica jogou com três centrais em Aroca e os alas eram João Neves à direita e o Orsnes à esquerda. Eu, por acaso, não estive quase para fazer o Futebol de Verdade report de ontem sobre os três centrais do Benfica, mas vamos esperar para ver se é uma coisa que vai continuar ou não.
E fica aqui o link para o Futebol de Verdade Report de ontem também, que foi sobre o futebol do Bayer Leverkusen, uma das equipas mais em forma no futebol europeu neste momento. Mas ficou desde já prometido que se o Schmidt repetir os três centrais no jogo de sábado contra o Chaves, que o Futebol de Verdade Report da semana que vem será precisamente sobre a mudança tática do Benfica e sobre as implicações que isso pode vir a ter e, eventualmente, no derby do outro fim de semana, dia 12, o Benfica Sporting de dia 12. Para já não estou ainda convencido que esse venha a ser o futuro do Benfica, porque apesar do Benfica ter três centrais que recomendam muito isso, António Silva, Otamendi e Morato são três centrais do melhor que podemos encontrar por aí. Até podemos depois dizer que, ok, há Tiago Araújo e há João Vítor, que desta forma podem vir a ser mais bem aproveitados pelo plantel do Benfica. E pode haver aqui uma possibilidade de... Eu chamei-lhe Tiago, eu passo a vir a chamar Tiago ao rapaz. É Tomás Araújo e o João Vítor, que pode... E depois chamo o Tomás ao Gouveia, enfim... Já me aconteceu isto aqui há tempos com os Diogos do Futebol Clube do Porto. Agora já não, porque o Diogo Costa já é absolutamente inconfundível e o Diogo Leite já foi embora e o Diogo Queiroz também já foi embora. E, portanto, mas já houve uma altura em que e havia o Diogo... não, o outro era Bruno Costa. Bom, enfim, esqueçam. Agora deixem-me fugir para um sítio que não faz muito sentido. Mas estava a dizer que o Benfica até tem três centrais, até tem centrais em número suficiente e em qualidade para poder adotar este sistema desde trás, mas depois, até este é um sistema que pode convir ao Bá e ao Jurasek, que são dois laterais que gostam de sair projetados e que funcionam melhor se tiverem todo o corredor para serem projetados em velocidade no espaço do que se tiverem que receber no pé e tiverem que desequilibrar desde trás. Mas depois a questão é que se já havia muitas opções, passa a haver ainda mais para construir o resto da equipa. Até pode convir ao João Mário, que foi campeão no Sporting, a jogar como segundo médio ao lado de um médio mais agressivo, como era o Palhinha, e pode funcionar a parceria com o Florentino perfeitamente, desde que tenham três centrais atrás. Lá está, eu acho que o meio-campo do Benfica com Florentino e João Mário pode ser curto, mas se houver com dois centrais, mas se houver três centrais, pode funcionar. Agora, a questão depois é que só ficam a sobrar mais três posições na frente e há tanta gente para meter ali, para se encavalitar ali, que a coisa fica complicada. Mas para responder, Filipe, diretamente à sua questão, que tinha a ver apenas com o meio-campo a três, eu não sou muito favorável a essa ideia. Isto porque o Cockchu sempre jogou no meio-campo a três, no Feyenoord. E aparecia, enfim, com dois médios ofensivos, em que, de certa forma, isso mitigava um pouco aquela que é, do meu ponto de vista, a principal lacuna que ele apresenta para jogar no meio-campo a três, que é o facto de lhe faltar golo. O Cockchu é um médio que é muito forte pela dose de risco que mete na posse desde momentos mais recuados. Eu acho que quanto mais ele avançar no campo, menos diferenciado ele vai ser. Esta é a minha perspectiva. Gosto do Cockchu a jogar mais atrás. Agora, ele precisa, de facto, de uma equipa que... lá está. É aquilo que eu digo sempre. As equipas são organismos vivos. Se há um jogador, como o Cockchu, que é fortíssimo pela dose de risco que mete na posse desde posições mais recuadas, é importante tê-lo em posições mais recuadas. E é importante que depois o resto da equipa seja capaz de mascarar aquela que é a debilidade apresentada pelo facto de ele estar a jogar em posições mais recuadas, não sendo um jogador nem defensivamente forte, e por outro lado, sendo um jogador que, precisamente por meter risco na posse das posições mais recuadas, levará à necessidade de mais transições defensivas, porque às vezes os passos progressivos que ele tenta resultam mal e dá-se perda de bola. E dá-se a necessidade de meter a transição defensiva. Portanto, tem que ser uma equipa mais forte nesse momento de transição defensiva. E é isso que o Benfica tem que fazer. Metê-lo a jogar mais à frente. Num sistema com três médios, do meu ponto de vista, é anular aquilo que é a principal vantagem que ele tem, embora possa, de certa forma, também mascarar um bocadinho mais aquilo que é uma das suas lacunas, que é o facto de ele poder conduzir à perda de bola quando mete risco na posse. Mas isso é um bocadinho, apetece dizer, para não ter o risco de perder, o melhor é não jogar.
Uma equipa não quer correr o risco de se expor, então o melhor é manter a bola sempre ali e tal, e nem sequer atacar, que é para não perder a bola. E os jogos ficam todos 0-0. Isso não é pensar à grande, acho eu. E o Benfica em Portugal tem que pensar à grande. Na Europa podemos até admitir que pode pensar de outra maneira, mas em Portugal tem que pensar à grande. E, portanto, acho que para o Benfica o melhor mesmo é um sistema com dois médios. Agora, quem é que são esses dois médios? E aqui a questão é muito simples. Eu acho que a dupla João Neves-Coxo, de facto, tem sido uma dupla, lá está, defensivamente. Porquê é que é defensivamente fraca? Porque nenhum dos dois é um jogador muito forte nos duelos defensivos, e aí até é mais forte o João Neves do que o Coxo, porque ambos são jogadores de ter bola. O João Neves é um jogador mais seguro na posse do que é o Coxo, mas ao mesmo tempo não acrescenta no plano ofensivo aquilo que acrescenta o Coxo, e porque a possibilidade, que foi aquela que não foi ainda testada, que é de somar o Florentino ao Coxo, por exemplo, implicaria a mudança ou a saída do João Neves. O João Neves é um dos jogadores mais promissores do Benfica neste momento. Portanto, não é algo que o treinador esteja a encarar com alguma dose de seriedade. O que é que isto pode levar? A que o João Neves acabe por ter que fazer um bocadinho aquele périplo do Orsnes, que é andar a mudar de posição e acabar prejudicado por isso. E para o João Neves isso não seria bom, e creio que para o Benfica também não. Portanto, eu acho que 3 médios, não. A não ser que, de repente, se encontre aqui uma maneira disso poder funcionar. E isso implicaria ter extremos mais clássicos e não aqueles avançados interiores que o Benfica tem a jogar na posição. Até podia ser, mas ok, vamos pôr o Di Maria de um lado, vamos pôr o Neres do outro, quando ele estiver bem. Vamos pôr, eventualmente, o Gonçalo Guedes do outro. Gonçalo Guedes a jogar aberto na direita, Di Maria a jogar aberto na esquerda. Mas isto vai, naturalmente, também prejudicar aquilo que é o futebol do Di Maria, que é fortíssimo a vir da direita para dentro e a finalizar. Para que é que o Benfica quer o Di Maria? É para fazer isso, tem que encontrar um contexto, uma dinâmica que favoreça isso. O que eu acho é que, lá está, e depois também vamos imaginar que sim, que o Benfica passava a jogar com extremos clássicos, que em vez de procurarem movimentos interiores, procuravam a profundidade e a largura para servir ao ponta de lança. E depois a pergunta é, mas qual ponta de lança? O Benfica tem um ponta de lança que seja um finalizador puro, daqueles que responde a cruzamentos, e aí poderia jogar com 3 médios, e com médios com capacidade de chegada à área para aparecerem a criar situações de igualdade ou superioridade numérica dentro da área para finalizar, 2 médios ofensivos com boa capacidade de finalização. Será o Artur Cabral esse jogador? É possível, não foi testado ainda. Aquilo que me parece é que a construção do plantel do Benfica obedeceu mais a uma lógica de acumulação de valor, e há muito valor ali. Há ali muito valor. E obedeceu pouco a uma lógica de vamos lá ver como é que isto funciona, como é que vamos pôr isto a funcionar tudo em conjunto. E aí eu acho que não foi encontrada ainda a fórmula para pôr aquilo tudo a funcionar em conjunto. Bom, isto também era um tema que nos levaria horas até sairmos daqui, mas temos que chegar ao final desta edição do Futebol de Verdade, senão ela fica demasiado comprida. Já vamos com mais de 30 minutos. Não se esqueçam que amanhã há live. Apareçam ao 12:30, inscrevam-se no canal, ativem as notificações, porque amanhã, enfim, vai ser um Futebol de Verdade à antiga, em que vou estar aqui para debater convosco e para ler as vossas opiniões e responder às vossas perguntas. Para já, aquilo que vos peço é que deixem o vosso like na emissão de hoje e que aproveitem para ver mais aquelas edições do Futebol de Verdade que ainda não viram. E que deem um salto ao meu Substack já agora, tadeia.substack.com. Muito obrigado por terem estado aí. Até amanhã. Futebol de Verdade, de segunda a sexta-feira, às 12h30.